Existe uma força silenciosa que opera nas sombras da mente humana, corroendo a autoestima, distorcendo a percepção de valor pessoal e determinando, com uma precisão brutal, os limites invisíveis do que alguém acredita ser digno de viver, expressar ou sentir. Essa força não se impõe com violência física, mas com uma sutileza psicológica avassaladora. Seu nome é vergonha. Poucas emoções são tão mal compreendidas e, ao mesmo tempo, tão profundamente enraizadas. A vergonha é o parasita emocional que se alimenta do silêncio, do segredo e da autoacusação. Enquanto a culpa se refere a um comportamento específico, a um "eu fiz algo errado", a vergonha vai além. Ela se infiltra na identidade, fazendo o indivíduo acreditar que "eu sou algo errado". E é nesse detalhe que reside seu poder destrutivo. Desde os primeiros anos de vida, a vergonha começa a se formar. Ela se esconde no olhar de desaprovação de um adulto, nas comparações cruéis entre irmãos, nas críticas sutis sobre o corpo, o jeito, a personalidade. A criança, ainda sem recursos para questionar essas mensagens, internaliza a ideia de que há algo de errado com ela. Não com o que ela fez, mas com quem ela é. E assim, para ser aceita, ela aprende a esconder partes de si mesma. A autenticidade é sacrificada no altar da aprovação. Se esta jornada para se libertar da vergonha ressoa com você, eu te convido a se inscrever no canal. E aproveito para, humildemente, agradecer a todos que nos assistem. Recentemente abrimos nossa comunidade exclusiva, um espaço para aprofundarmos ainda mais nessas ideias. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar dedicando nosso tempo a este trabalho. O seu apoio faz toda a diferença. Para entender o poder destrutivo da vergonha, é essencial diferenciá-la da culpa. Embora ambas estejam ligadas a sentimentos de inadequação, elas operam em níveis radicalmente distintos da psique. A culpa é uma resposta emocional saudável quando alinhada com a consciência moral. Ela nos alerta que fizemos algo que violou nossos próprios valores ou prejudicou outra pessoa. Quando genuinamente sentida, a culpa pode levar à reparação, ao aprendizado e ao crescimento. É como um sinal de trânsito emocional. A mensagem da culpa é: você fez algo errado, conserte. A vergonha, por outro lado, transcende o comportamento e ataca diretamente a identidade. Ela não diz que você fez algo ruim, ela afirma que você é ruim. E essa diferença, aparentemente sutil, carrega implicações devastadoras. Enquanto a culpa preserva um senso de dignidade, a vergonha o destrói. Ela corrói silenciosamente a autoestima, envenena a autopercepção e transforma cada erro, cada rejeição, cada imperfeição em uma prova de inadequação existencial. Pessoas dominadas pela vergonha não dizem "eu cometi um erro". Elas dizem "eu sou um erro". E quando esse sentimento se torna crônico, ele forma a base de uma identidade tóxica. É a partir daí que se enraizam padrões destrutivos como o perfeccionismo extremo, a procrastinação paralisante e a necessidade compulsiva de agradar. Tudo isso na tentativa de compensar ou esconder o que a pessoa acredita ser uma falha fundamental dentro de si. A vergonha não nasce com o ser humano. Ela é construída, condicionada e transmitida. Nenhuma criança vem ao mundo acreditando que há algo de errado consigo mesma. Por contrário, o estado natural do ser humano
é a autenticidade, expressando desejos e emoções sem medo. No entanto, esse estado puro e espontâneo começa a ser reprimido muito cedo, geralmente por aqueles que deveriam protegê-lo. Tudo começa com pequenos gestos que parecem inofensivos. Um olhar de desaprovação quando a criança chora, uma comparação sutil entre irmãos, um comentário impaciente em resposta a uma pergunta, um castigo exagerado por algo que era apenas uma tentativa de explorar o mundo. É nesses momentos que a criança começa a internalizar uma mensagem perigosa. Se eu for eu mesmo, serei punido. Se eu expressar o que sinto, serei rejeitado. Se eu mostrar quem eu sou, não serei amado. Este processo de internalização é profundamente traumático, mesmo que ocorra sem gritos ou agressão explícita. A criança, por uma necessidade de pertencimento e sobrevivência, aprende a moldar seu comportamento para se adequar às expectativas dos adultos. Ela começa a reprimir emoções consideradas feias, raiva, tristeza, frustração, e assim surge a primeira divisão psíquica. O eu verdadeiro é trancado e uma máscara é criada em seu lugar. Este falso eu é uma construção de identidade moldada não pelo que a pessoa é, mas pelo que ela acredita que precisa ser para receber aceitação. E com o tempo, essa dinâmica se torna automática. O adulto que um dia foi essa criança aprende a censurar seus próprios pensamentos e emoções antes mesmo de expressá-los. Ele nem percebe que está se escondendo, porque já esqueceu quem era antes de se adaptar. E pior, ele começa a julgar e a rejeitar os outros com o mesmo rigor com que foi julgado. A vergonha internalizada não apenas nos aprisiona, ela se torna um padrão que perpetuamos inconscientemente. Uma vez instalada, a vergonha deixa de ser apenas uma emoção e se transforma num verdadeiro sistema de vigilância psíquica. Ela se torna uma presença constante, um juiz invisível que acompanha cada pensamento, cada gesto, cada impulso. E a parte mais perversa é que esse juiz não está do lado de fora, ele vive dentro de você. Essa vigilância interna é tão sutil e automatizada que a maioria das pessoas nem percebe que está sendo observada por si mesma. É aquela voz interna que diz: não fale demais, não mostre isso é ridículo. É o desconforto que surge quando você se expressa autenticamente, seguido de uma onda de embaraço. É a autocensura constante, a necessidade de aprovação, o medo irracional de não ser aceito. Esse juiz interno, moldado por experiências da infância, se instala como uma instância punitiva permanente. Ele não orienta, ele condena. Esse sistema de vigilância age como uma prisão sem muros. Ele impede o sujeito de experimentar a liberdade de ser quem ele é. Os desejos estão reprimidos, as ideias são filtradas, a espontaneidade é sacrificada. A pessoa vive em automonitoramento, antecipando julgamentos e evitando situações que possam expô-la. Mas o problema real não é o olhar dos outros, é o olhar introjetado que está constantemente disparando o alarme da vergonha. Michel Foucault, em sua análise dos mecanismos de poder, descreve como o olhar vigilante se torna mais eficaz quando ele é internalizado pelo indivíduo. A vergonha funciona exatamente dessa maneira. É o mecanismo psicológico que garante a conformidade sem a necessidade de coerção externa. E qual é o resultado disso? Uma vida movida pelo medo. Medo de fracassar, medo de ser visto, medo de não ser o suficiente. A vergonha esvazia o indivíduo de coragem, criatividade e autenticidade. Ele o transforma em uma versão reduzida de si mesmo.
Mas se a vergonha opera de forma tão silenciosa, como podemos identificá-la? Para começar, é essencial entender que a vergonha vive na linguagem. Preste atenção nas palavras que você repete para si mesmo em momentos de dificuldade. Frases como "eu sou um fracasso", "ninguém vai me aceitar assim", "eu não sou bom o suficiente". Todas essas expressões revelam a presença da vergonha. Elas não estão descrevendo uma situação, estão fazendo uma declaração sobre quem você é. Outra indicação clara são os padrões de evitação. A vergonha se manifesta quando você foge de situações em que poderia ser visto mais profundamente. Você evita falar em público, expressar opiniões, assumir riscos criativos, expressar desejos, estabelecer limites, não por falta de habilidade, mas porque existe um medo paralisante de que, ao se mostrar, você será desmascarado como alguém indigno. A vergonha prospera no medo da exposição. Além disso, ela se manifesta em comportamentos de autossabotagem, procrastinação crônica, vícios, compulsões, isolamento social e perfeccionismo. Todos esses padrões têm raízes profundas na vergonha. São estratégias inconscientes para evitar a dor do julgamento. Muitas vezes, o indivíduo nem percebe que está se sabotando. Ele apenas sente um peso, uma fadiga, uma voz interna dizendo que não vale a pena tentar. Existe também uma tendência a projetar a vergonha nos outros. Pessoas dominadas pela vergonha interna muitas vezes se tornam críticas, julgadoras ou excessivamente exigentes com os outros. Isso acontece porque, ao atacar fora, elas tentam anestesiar a dor que sentem por dentro. Reconhecer esses sinais é doloroso, requer coragem e honestidade, mas também é libertador, porque a partir do momento em que você identifica a voz da vergonha, você começa a separar o que é você do que é condicionamento. E então surge a pergunta inevitável: o que fazer com isso? Como desativar esse sistema? A resposta está na autocompaixão. A vergonha cria raízes profundas quando uma pessoa acredita que precisa merecer amor e aceitação. Quebrar esse ciclo exige muito mais do que força de vontade. Exige a coragem de confrontar as próprias feridas e, acima de tudo, exige autocompaixão. Autocompaixão, ao contrário do que muitos pensam, não é tratar a si mesmo com indulgência cega. Não é fingir que nada dói. Não é repetir mantras vazios no espelho. A verdadeira autocompaixão é um ato revolucionário. É reconhecer a própria dor com clareza e, ainda assim, permanecer presente. É olhar para as partes mais vulneráveis de si mesmo sem desprezo, sem julgamento, sem fuga. É criar um espaço interno onde você pode existir por inteiro, mesmo com falhas e imperfeições. Quando você pratica a autocompaixão, seu sistema nervoso começa a sair de um estado constante de alerta. Você sai do modo de ameaça, ativado pela vergonha, e entra no modo de segurança. E é nesse estado que o verdadeiro crescimento ocorre. Mas para chegar lá, é preciso passar por uma fase crucial: confrontar a voz interna da vergonha. Essa voz que por anos foi considerada uma verdade inquestionável, precisa ser desafiada. Você começa a se perguntar: quem me ensinou a me ver assim? De onde veio essa crença de que sou inadequado? O que me faz acreditar que meu valor depende da aprovação dos outros? Essas perguntas são instrumentos de desmantelamento, porque à medida que você responde honestamente, percebe que a vergonha não nasceu com você. Ela foi aprendida. E tudo o que foi aprendido
pode ser reconfigurado. Este é o ponto de virada, a percepção de que você não é o problema. Você tem um problema, a vergonha. Mas isso não define quem você é. Praticar a autocompaixão também significa se permitir cometer erros sem autodestruição. É entender que o fracasso faz parte da experiência humana e que não há caminho autêntico sem tropeços. É começar a tratar a si mesmo como você trataria uma criança ferida, com firmeza, mas também com gentileza, com responsabilidade, mas também com amor. E gradualmente o ciclo começa a se quebrar. A vergonha, antes absoluta, começa a perder seu poder. Ela não desaparece imediatamente, mas perde o monopólio sobre a sua identidade. E isso é liberdade. Mas a jornada não termina aqui, porque a vergonha, como dissemos, sobrevive no escuro. Para enfraquecê-la de verdade, ela precisa ser exposta. O parasita psicológico da vergonha só sobrevive em ambientes de escuridão, silêncio e segredo. Ele se alimenta do que não é dito, do que é escondido. Mas quando você tem a coragem de olhar para ele, de nomeá-lo, de contar sua história, mesmo que apenas para si mesmo, algo extraordinário acontece. A vergonha perde o seu poder, não porque ela desaparece, mas porque a voz dela não é mais a sua verdade. É apenas um eco do passado. A chave para viver uma vida autêntica não é tentar se tornar perfeito, mas se permitir ser humano, errar, sentir, mudar de ideia, ser vulnerável, falhar e continuar a amar a si mesmo através de tudo isso. A vergonha tenta te convencer de que há algo em você que, se exposto, fará com que ninguém te ame. A verdade é exatamente o contrário. É quando você se expõe com verdade que o amor real se torna possível, incluindo o amor próprio. E se esta jornada para se libertar da vergonha é o que te chama, o PsicoVibes é seu guia. Nós exploramos a fundo a psicologia para te dar poder sobre si mesmo. Alguns dos nossos vídeos mais importantes sobre o tema vão aparecer na sua tela no fim do vídeo. E aproveito para, humildemente, agradecer a todos que nos assistem. Recentemente abrimos nossa comunidade exclusiva, um espaço para aprofundarmos ainda mais nessas ideias. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar dedicando nosso tempo a este trabalho. O seu apoio faz toda a diferença. Portanto, se você está pronto para viver com verdade, junte-se à nossa comunidade. Se inscreva no canal. Lembre-se, você não é seu trauma, não é seu fracasso, não é a imagem distorcida que alguém um dia projetou sobre você. Você é um ser inteiro, digno e capaz. Fique com Deus e até o próximo vídeo.